Meus amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez, neste sábado, para meditarmos um pouco sobre a liturgia deste domingo, tão importante para nós. A igreja celebra a festa dos Reis Magos, dando sequência a esse tempo de Natal. Nós sabemos que o tempo do Natal ele vai até o domingo que vem, que é a festa do batismo de Jesus. Aí termina o chamado ciclo do Natal, e depois nós temos aí um tempo comum e depois teremos a Quaresma. Bem, queremos meditar então um pouco sobre o que a igreja nos ensina sobre esse episódio misterioso, né, desses magos lá do Oriente, talvez da Pérsia, que vem uma estrela misteriosa no céu e seguem para Jerusalém em busca do menino. O que a igreja nos ensina? Vamos meditar um pouco sobre isso. Mas vamos pedir as luzes do Espírito Santo, vamos pedir a sua graça, vamos pedir a sua bênção nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis. Vinde acender, Senhor, em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nesta noite, nesta meditação, apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, segundo aquilo que nos ensina a Santa Igreja Católica, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, aquela que estava lá no presépio com o menino Jesus, com São José, que receberam os Reis Magos, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós também nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, pedindo as luzes do Espírito Santo, pedindo a Virgem Maria e São José, que estavam ali ao lado daquela manjedoura de Jesus, né, que nos ajude a compreender esse mistério insondável, né, desses magos que saem lá do Oriente e que vêm adorar a Jesus. Sendo que a própria Jerusalém desconhecia, né, porque Jesus tinha aparecido somente aos pastores. Mas os pastores eram, assim, muito humildes, ficavam lá no campo dos pastores, em Belém. Belém ficava longe de Jerusalém, mais ou menos uns 12 quilômetros. Então, certamente, os pastores não foram anunciar nada lá em Jerusalém. Mas esses magos tiveram a visão de uma estrela misteriosa, né, que apontou para eles, né, o caminho de Jerusalém. Né? Quem eram esses magos? Essa palavra magos não tem nada a ver com a nossa palavra hoje de magia, não. Magos aí tinha o sentido de pessoas que tinham sabedoria, tinham cultura daquele tempo. Tanto é que eram reis, né? Foram reis magos. Naquele tempo, nós sabemos, havia muitos reinados, né? Cada pequena cidade, às vezes, era um reino, né? Então, eles tinham o conhecimento da Sagrada Escritura. Mas como que eles, lá na Pérsia, talvez, né? Como é que eles tinham esse conhecimento do menino, né, da Sagrada Escritura dos judeus? É porque os judeus se espalharam pelo mundo. Nós sabemos que aconteceu um fenômeno chamado de diáspora. O que foi essa diáspora? Foi a dispersão dos judeus de Jerusalém, ou de toda a Palestina, né? Desde quando eles começaram a ser perseguidos. E foram perseguidos muitas vezes, né? Jerusalém foi invadida muitas vezes, né, por muitos povos, né? Até que no ano 70, mais ou menos antes de Cristo, né, o general romano Pompeu invadiu Jerusalém e levou, né, tomou posse de toda a Terra Santa. A partir daí, os judeus ficaram, né, como que
dominados pelos romanos, os romanos passaram a ser seus suceranos, né? Pagavam impostos a Roma, né? E muitos judeus foram levados para Roma presos, e muitos judeus foram espalhados pelo mundo para fugir da perseguição romana. Bem, e os judeus, onde eles chegavam, eles montavam as suas sinagogas, né? E ali pregavam as escrituras e tal, e muitos pagãos aderiam à escritura. A gente vê isso em toda a Bíblia, que muitos pagãos, muitas vezes, seguiam, né? A gente vê, por exemplo, aquele eunuco lá, da rainha lá, que vem até Jerusalém, né? E o apóstolo Filipe encontra com ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e o profeta Filipe, e o apóstolo Filipe pergunta para ele, você entende o que você está lendo? Ele diz, não tem quem me explique. Então Filipe foi lá e explicou para ele, e acabou batizando, né? Veja, era um eunuco da rainha lá da África que veio, né? Até. Então havia muito conhecimento já da Sagrada Escritura, dos judeus, né, do Antigo Testamento, por parte de muitos povos, por causa exatamente desse espalhamento dos judeus. E os judeus tiveram cativos desde 700 anos antes de Cristo na Síria, depois tiveram o cativeiro da Babilônia e muitos outros lugares. Bom, então, esses magos, que provavelmente eles eram da Pérsia, eles tinham esse conhecimento de que os judeus esperavam o Messias, o Salvador, né, da humanidade. Eles não tinham claro ainda que Jesus era o Salvador de toda a humanidade, mas sabia que o Messias era o Salvador para os judeus. Então, aqueles magos, inspirados por Deus, uma estrela brilhou, né, na constelação deles, e eles perceberam que, claro, aí um sinal de Deus, uma graça de Deus, uma ação do Espírito Santo na alma deles, eles perceberam, né? Como os profetas falavam nas Escrituras, eles perceberam que aquela estrela indicava o caminho do Messias, né? E foram até lá, né? Nós vemos, por exemplo, o Evangelho de hoje, da missa de Mateus, capítulo 1, de 1 até 12, esses 12 versículos diz, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, né? Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, onde é que está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É interessante, aqui em São Mateus não falam que eram 3 magos, eles falam que eram, né, alguns magos do Oriente, né? Nós vimos a sua estrela no Oriente, lá, e viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo, quer dizer, nós temos convicção de que ele é Deus, porque os povos só adoram Deus, né? Por que pode ser que eles sejam da Pérsia? Há um fato interessante. Por volta do ano 620, os persas dominaram a Palestina. Inclusive, eles eram pagãos e eles destruíram as grandes igrejas que a mãe do imperador Constantino, Santa Helena, tinha construído ali em Jerusalém e também em toda a Palestina, muitas igrejas. Entre elas, a igreja onde Jesus nasceu, a igreja da Natividade, em Belém, que está lá até hoje. E dizem que os persas não destruíram esta Basílica da Natividade em Belém, porque eles viram na fachada da Basílica um desenho de 3 reis persas que vieram adorar o menino. Então, por que eles perceberam que eram reis persas? Pelo tipo de vestimenta, pelo tipo de desenho que estava deles, né, da escultura que estava deles ali na fachada. Então, eles não destruíram a Basílica da Natividade de Jesus. Uma coisa muito interessante. É daí que se tirou a conclusão que eram 3 e que eles provavelmente vieram lá da região da Pérsia. Bom, mas o Evangelho diz para nós aqui o seguinte, que eles perguntaram, chegaram a Jerusalém, né? Foram a Jerusalém, porque Jerusalém era considerada a capital do Messias, né? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E ninguém sabia de nada. Onde está o rei dos judeus? Ninguém sabia de nada. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado.
assim como toda a cidade de Jerusalém, mas ninguém sabia de nada. Sabe, eu fico pensando comigo, meus irmãos, eu penso que esses magos podiam ter pensado assim, puxa, eu acho que nós estamos enganados, eu acho que nós erramos o caminho, vamos voltar. Porque aqui na terra do Messias, onde os profetas anunciaram que ele ia nascer, né? Ninguém sabe de nada, então acho que nós erramos o caminho. E a estrela desapareceu. Né? Quer dizer, os magos tinham tudo para voltar, desanimados, mas não. Daqui a pouco a estrela brilhou de novo. Eles não desanimaram, a estrela brilhou de novo e os guiou até Belém. Tudo isso é muito significativo. Diz aqui o texto, né? Reunindo todos os sumos sacerdotes, mestres da lei, então Herodes perguntava para ele, onde é que o menino deve nascer, esse Messias? E eles responderam, né, em Belém, na Judéia, né? Pois assim foi escrito pelo profeta, o profeta Miqueias, né, que disse, né, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum é a menor das principais cidades de Judá, porque de ti nascerá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o Messias. O profeta Miqueias tinha anunciado isso há mais de 500 anos antes de Cristo chegar. E Cristo chegou em Belém de Judá. Porque havia uma outra Belém, né, na Palestina, mas o profeta deixou bem claro, não, é na Belém de Judá, da Judéia, né? E aconteceu. Aí nós sabemos do resto, né? Então o Herodes chamou lá em segredo os magos e procurou saber desses magos, né, cuidadosamente, quando é que a estrela tinha aparecido, quando é que foi. Ele queria saber certinho para poder pegar Jesus e matar, né? Bom, depois os enviou a Belém. Olha, é em Belém. Engraçado, a estrela desapareceu, mas aí quem guiou os magos foi o próprio inimigo Herodes. Por quê? Porque ele foi consultar, né, os sacerdotes judeus, e eles sabiam que era em Belém que o Messias ia nascer. Então diz aqui o texto, depois os enviou a Belém, né, dizendo, ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Que fingimento, né? Que tristeza, né? Queria matar o menino. Bom, depois que ouviram o rei, eles partiram. Aí que coisa bonita, a estrela voltou a aparecer. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quer dizer, a estrela brilhou lá no Oriente. Eles foram para Jerusalém. Jerusalém, eles sabiam o caminho. Eu acho que nem precisava a estrela ter guiado até lá. Mas eles não sabiam onde é que estava o menino. Herodes o mandou até Belém. Tudo bem, mas onde é que está o menino? Aí que coisa interessante, né? A estrela que tinham visto lá no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Que coisa bonita, né? A mão de Deus, guiando, levando ali. Né? É muito bonito isso. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quer dizer, a estrela tinha de fato desaparecido para eles. Olha o que diz o texto. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Por que essa alegria muito grande? Certamente os magos pensaram assim, não nos enganamos. Valeu a pena perseverar nesse caminho. Valeu a pena chegar até aqui, como nós dizemos, né? Porque a mesma estrela que lá no Oriente anunciou para nós que nasceu o menino, ela aparece aqui e levou eles até o menino. Que coisa bonita, né? Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, aí já estavam numa casa, né? Viram o menino com sua mãe, ajoelharam-se. Olha que bonito, ajoelharam-se. Né? Vieram de longe, lá da Pérsia, do Oriente, ajoelharam diante do menino. Né? E o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Outro sinal maravilhoso. Maravilhoso. O ouro, você sabe, é dado ao rei. Né? O incenso é dado a Deus. E a mirra é dado àquele que vai ser sepultado. Então os magos pronunciaram ali está o rei.
Rei dos reis, Senhor dos senhores, como diz o Apocalipse. Ele é Deus, ele é Filho de Deus, né? O Pai disse no batismo dele, né? Este é o meu Filho bem-amado, em quem eu ponho toda a minha afeição, ouvi. Ele é Deus. Né? João Batista tinha anunciado, ele é o Filho de Deus. Né? E depois ele provou pelos seus milagres que ele é Deus. Né? E aí eles entregaram também a mirra. A mirra porque quando preparava o corpo de alguém que morreu, preparava com mirra. Então anunciava que ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo pela sua morte. Veja, meus irmãos, que coisa magnífica no sentido desta epifania do Senhor, ou essa teofania, que quer dizer manifestação de Deus. Teofania. Teos, Deus, fania, Deus. Manifestação de Deus. Jesus se manifesta também àqueles que não são judeus. Por quê? Porque ele veio para salvar o mundo inteiro. Ele não veio só para salvar os judeus. Então, esse acontecimento extraordinário, sobrenatural, é para mostrar o quê? Exatamente isso, né? E, infelizmente, os judeus não compreenderam isso. Muitos compreenderam, muitos aceitaram. São Paulo teve que brigar muito por isso, né? Para mostrar que Jesus não veio salvar só os judeus, Jesus veio salvar a todos. E Paulo foi tremendamente perseguido naquelas 3 viagens apostólicas dele, quando ele saiu ali de Antioquia, foi até Chipre, depois foi aquelas cidades todas que hoje é na Turquia, né? Até Atenas, depois Filipos, Tessalônica, em muitos lugares ele foi apedrejado, ele foi flagelado, ele foi preso. Por quê? Muitas vezes por judeus, que não aceitavam que a salvação fosse aberta para os pagãos. Né? Por que deu aquele conflito tremendo lá da questão da circuncisão, que gerou o primeiro concílio da igreja no ano de 49? Porque, né, os cristãos que vieram do judaísmo queriam que os pagãos que se tornassem cristãos fossem também circuncidados como eles. Paulo e Barnabé bateram o pé, não é mais preciso a circuncisão, não, porque agora nós temos o batismo. O batismo é que faz qualquer um, judeu ou grego, escravo ou livre, entrar para o reino de Deus. Foi preciso que eles realizassem aquele concílio em Jerusalém no ano 49, onde São Pedro disse, não precisa mais da circuncisão. Porque se ficassem, né, os pagãos tendo que ser circuncidados para depois se tornarem cristãos batizados, então o cristianismo se tornaria apenas como se fosse assim um segmento do judaísmo, e não o seu prolongamento, a sua abertura para o mundo inteiro. Você compreende? Então, por isso que Paulo e Barnabé bateram o pé, saíram de Antioquia, foram lá para Jerusalém, e junto com os apóstolos confirmaram que não era mais preciso isso, porque Jesus não veio só para os judeus, ele veio para salvar toda a humanidade. Ele veio para fazer com que toda a humanidade se torne o corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, né? A família de Deus, como São Paulo chamava a igreja, a família de Deus. Né? Então, as leituras de hoje mostram isso. Né? A primeira leitura, por exemplo, do profeta Isaías, que é do capítulo 60, de Isaías, lá de 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, né, capítulo 60, versículo de 1 até 6, o profeta diz, levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. É o próprio Cristo. Ele já anunciava, né, lá atrás. Eis que está a terra envolvida em trevas. Estava mesmo, porque não havia salvação ainda, né? O demônio dominava tudo. Não havia o reino de Deus, havia só o reino do inferno. E nuvens escuras cobrem os povos. Nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor. E sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Não são os reis que vêm até Jesus?
Os reis caminham, né, ao clarão da tua aurora, ao clarão da tua chegada. Vêm os reis. Né? Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando, batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio das nações. Ou seja, o profeta está mostrando, 700 anos antes de Cristo chegar, que o mundo inteiro viria a Cristo. E veio mesmo. Né? O mundo inteiro hoje conhece Jesus Cristo. É claro que muitas nações não aderiram a Jesus Cristo. Não, cristãos são apenas hoje 1/3 da população do mundo. Né? Mas muitos e muitos vieram. Né? E ainda virão mais. Porque Jesus disse que ele não vai voltar enquanto o evangelho não for pregado no mundo inteiro. É um dos sinais para a volta de Jesus, quando o evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro. E termina o profeta Isaías dizendo aqui, né? Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efá. Aí, os magos vieram de camelos. Não tem um camelinho lá no presépio? Né? A te cobrir. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso. Olha o que o profeta já anunciava. Trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Que coisa bonita, meus irmãos, a Sagrada Escritura. Né? Essas predições em relação a Jesus são exatas. São mais de 30 predições que 700 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, os profetas diziam o que ia acontecer com o Messias. É por isso que Jesus dizia sempre assim, para que se cumpram as Escrituras. Por que Jesus dizia isso? Porque as Escrituras que mostravam quem era, quem seria ele, o que aconteceria com ele, e aconteceu exatamente, especialmente na sua paixão, quando o profeta Isaías narra lá nos capítulos 52, 53, 54, né? Nenhum dos seus ossos foi quebrado, né? Será crucificado, será colocado entre 2 facínoras, né? Será sepultado num túmulo novo. Nossa, são tantas e tantas predições. Infelizmente, né, os doutores da lei, né, não souberam interpretar isso. Mas o povo soube, né? Aquele povo que seguia Jesus. Bem, depois do Salmo, que é muito bonito, o Salmo 71 ou 72, segundo, na Bíblia hebraica, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. É o que significa esses magos que vieram lá do Oriente. Né? Diz o salmista, dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, é o próprio Cristo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá. Jesus é o rei da justiça. Né? E grande paz, ele é o príncipe da paz, até que a lua perca o brilho. É uma colocação apocalíptica, né? Que não pode ser interpretada ao pé da letra, evidentemente. De mar a mar estenderá o seu domínio, né? E desde o rio até os confins de toda a terra. É o Cristo que vai espalhar a sua mensagem por toda a terra. O cristianismo hoje espalhado no mundo inteiro, né? Os reis de Tarsis e das ilhas hão de ouvir, olha aí, aos reis de todos os lugares, né? E oferecer-lhes seus presentes e seus dons. Olha, já anunciava que os reis viriam trazer os seus presentes e os seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Oh, meu Deus, como nós esperamos isso, né? O reino de Deus que se implanta na terra, onde todos os reis e nações hão de servi-lo. Está aí. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Como Cristo ajudou o indigente? Como ele libertou os pobres, né? Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes ele salvará. A vida dos humildes ele salvará. Bem, antes de nós fazermos ainda alguma reflexão sobre essa festa muito importante, a igreja coloca
a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Efésios, para mostrar o seguinte, que implicações tem para nós, né, essa festa de hoje. Celebrar os magos que vêm lá do Oriente, não eram judeus, eram pagãos. Nós também não éramos judeus, mas chegaram ali. O que isso exige de nós? Então a carta de São Paulo diz, né, um trecho pequeno, a carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 2 e 3, e depois os versículos 5 e 6, diz, irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Esse mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Revelar o quê? Aí São Paulo explica. Os pagãos são admitidos na mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Está aí. Então, o que São Paulo quer dizer com isso? Né? Essa grande promessa ficou escondida até os apóstolos, mas agora Cristo revelou. A boa nova, a salvação que ele veio trazer, não é só para os judeus, é para toda a humanidade. Né? São Paulo deixa bem claro aqui. Né? Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja. São associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Que promessa é essa? A salvação. Então, meus irmãos, aí nós temos uma implicação para nós. Nós somos também responsáveis para que isso aconteça. Acontece o quê? Que todos os povos venham a Jesus. Esse é o desejo do Pai, que toda a humanidade seja batizada, pertença ao corpo de Cristo, sejam filhos de Deus. E cada um de nós tem que fazer a sua parte para que isso aconteça, para que o reino de Deus se estabeleça no meio de nós. Não é? A festa da Epifania, essa manifestação de Deus, de Cristo como Deus a todos, é para que todos venham a Ele. Então, cada um que já está nele pelo batismo, já faz parte do seu corpo, já é templo do Espírito Santo, então deve trazer os outros. É a missão de todo batizado. Né? E como é que a gente pode, então, ajudar a igreja a, né, trazer todas as pessoas para esse reino de Cristo, para o corpo de Cristo? Né? Muitas coisas, pelo menos 3 coisas a igreja ensina. Primeiro, a oração. Né? Devemos rezar muito. Rezar pelos pagãos, para que se convertam, para que se salvem. Rezar por aqueles que vivem uma vida tíbia. Tíbia, quer dizer, uma vida assim, não liga para Deus, não liga para as coisas de Deus, acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse, não reza, não se confessa, não comunga, nem nada, nem lê a palavra de Deus, nem faz caridade, nem nada, nem trabalha nenhum apostolado. Então, rezar. Né? Na toa que Jesus mandou a gente rezar, e muito, né? Venha a nós o vosso reino, Senhor. Porque essa vinda do reino de Deus é uma graça de Deus. Não é algo que nós podemos fazer sozinhos, não. Nós cooperamos com a graça de Deus, mas é a graça de Deus que realiza isso. Né? Então, rezar muito para que o reino de Deus se estabeleça no mundo, principalmente naqueles lugares que ainda estão fechados por o Evangelho. Hoje, meus irmãos, sobretudo os países muçulmanos, que perseguem tremendamente os cristãos. Né? Os dados do Vaticano são de mais de 200 milhões de cristãos perseguidos no mundo e muitos mártires. Então, implorar ao Senhor, né, para que mande operários a esta messe, mande sacerdotes. Então, rezar. Rezar é a primeira coisa. Rezar o terço de Nossa Senhora, invocando Nossa Senhora para que o mundo conheça Jesus, o mundo venha até Jesus, como esses magos vieram, né? Aí para adorar o menino, né? A oração. A segunda coisa é o apostolado. Cada um fazer aquilo que pode. A igreja chama o leigo hoje para trabalhar,
nas pastorais. Quantas pastorais hoje que o leigo pode trabalhar? A pastoral do batismo, a pastoral da crisma, a pastoral da primeira comunhão, das crianças. Meus irmãos, como é importante evangelizar a criança, catequizar a criança. Amanhã vai ser um adulto católico, vai ser um adulto consciente da sua fé. Acho que você e eu, nós somos o que nós somos por aquilo que nós recebemos na nossa infância. Como eu dou graças ao meu pai e à minha mãe, com 5, 6 anos de idade, já me ensinavam a rezar o terço, já me ensinava a catequese, já me punha numa professora para dar catequese. Aos 7 anos me levaram para a mesa da Eucaristia a primeira vez. Com 8 anos eu já fui crismado. Né? Tudo ali pela família, pelos pais. Então, nós temos que fazer isto. É a nossa parte para formar esse reino de Deus, né? Para que essa manifestação de Cristo nós celebramos, essa teofania, né? Essa epifania de Cristo se manifeste a todos os povos. Então, pela oração, pelo apostolado. Aonde que você trabalha na igreja? Na igreja tem lugar para todo mundo. Eu costumo dizer que na igreja não existe aposentados e nem existe desempregados. Não, porque a igreja não aposenta ninguém e nem a igreja, não é, contrata ninguém. Nós somos voluntários de Cristo ali. Seja nos encontros de casais, cursos de noivos, né, pastoral dos pobres, pastoral dos doentes, pastoral... Né, tem tantas pastorais hoje. Né? Esses dias eu conheci uma pastoral nova, a pastoral da escuta. O que é a pastoral da escuta? Né? Pessoas que ficam à disposição para atender os outros, ouvir o problema dos outros, rezar pelos outros. Pastoral da escuta, que coisa bonita. Ache o seu lugar na igreja. Ajude o Cristo a se manifestar a todos os povos. Né? E a terceira coisa, a terceira maneira de nós também podermos ajudar, né, Cristo se manifestar a todos, o reino de Deus se instalar entre nós, meus irmãos, é pelo nosso sofrimento oferecido a Deus, sim. O sofrimento oferecido a Deus, meus irmãos, é uma alavanca, é uma oração poderosa, é a oração da dor. Então, você que, né, não pode trabalhar porque é doente, quem sabe numa cama, quem sabe numa cadeira de rodas, quem sabe num leito, não pode mais trabalhar, ou pela idade, ou pela enfermidade, ofereça o seu sofrimento a Deus. Eu gosto de contar uma história que já contei aqui, vou contar de novo. É de um cardeal chamado František Tomášek, um cardeal da antiga Tchecoslováquia, que ficou preso mais de 20 anos nos cárceres comunistas, né? Até que em 1989 o comunismo desabou no leste europeu. Mas esse cardeal ficou preso mais de 20 anos, um cardeal da igreja. Né? Quando ele saiu, um repórter perguntou para ele, cardeal František, o senhor não se sentiu assim, arrasado, destruído? O senhor é um cardeal, um príncipe da igreja, um homem que pertence ao senado do Papa, como nós dizemos, né? O cardinalato. O senhor não se sentiu assim derrotado? Ele disse, não, meu filho, de jeito nenhum. Aí ele falou para o jornalista uma coisa muito importante. Sabe, ele disse, quem trabalha pela igreja faz muito. Mas quem reza faz mais ainda. Mas quem sofre faz tudo. Olha que bonito. Trabalhar eu não pude, porque eu estava preso. Mas eu pude rezar pela igreja. E eu pude fazer tudo pela igreja, que eu podia fazer, sofrer pela igreja. Olha que espetáculo, meus irmãos. Né? Este né, testemunho desse cardeal František Tomášek. Depois teve outro cardeal chinês também, que ficou preso 30 anos. Quando o soltaram, né, ele disse assim, olha, eu passei 30 anos preso nos cárceres comunistas. Agora eu estou livre. Mas se a igreja precisar que eu volte para a cadeia, eu volto. Pela minha fé, pela fé da igreja, pelo amor à igreja. Que coisa impressionante, não é? É isso aí. Né? Bem, depois outra coisa que essa festa da Epifania mostra, meus irmãos, é que nós temos que partilhar com a igreja, né? As lutas da igreja, as fadigas da igreja,
os problemas da igreja, temos que sofrer com a igreja, sentir com eclésia, diziam os padres da igreja, sentir com eclésia, sentir com a igreja. Nosso coração tem que pulsar com o coração da igreja. Né? Outra coisa que os magos, essa epifania mostra para nós, né, é que esses magos não desistiram. Eles tinham uma fé sólida. Por isso não desistiram. Quando a igreja sumiu, ou quando chegaram em Jerusalém e não encontraram ninguém, não desistiram. Porque eles tinham também um coração generoso. Né? E também porque eles tinham uma alma decidida. Eles queriam ver o rei dos judeus. Nós também temos que ter uma alma decidida, sabe? Queremos ver Jesus. Não tem aqueles gregos que chegaram para Filipe, lá, e chegaram, né? Queremos ver o Senhor. Temos que ter essa decisão, quero ver Jesus. Né? E aí eu vou procurar Jesus, na oração, nos sacramentos, na minha vida. Né? E sabe, meus irmãos, assim como essa estrela brilhou no céu dos magos, de vez em quando também na nossa vida, na nossa alma, não brilha uma estrela de Deus. De vez em quando você não tem aquele desejo de ser melhor, aquele desejo de ser santo, aquele desejo de deixar o pecado, aquele desejo de fazer uma penitência, aquele desejo de, não sei, rezar mais. Não brilha na sua alma de vez em quando, no céu da sua alma, de vez em quando também não brilha uma estrela? Brilha. Eu sei que brilha, é a graça de Deus. Então siga essa estrela, essa inspiração do Espírito Santo, essa moção, siga. E se a estrela desaparecer, não desanime, como os magos não desanimaram, siga em frente. Muitas vezes a gente passa pela noite escura da fé, não é? Como São João da Cruz passou e tantos santos passaram. Não desista. Daqui a pouco a estrela brilha de novo, como brilhou para os magos, e eles se encheram de alegria. Então, se você não desistir, sabe, nas horas de aflições, de tribulações, de preocupações, às vezes de calúnia, não desista, meu irmão. A estrela sumiu, mas não é à toa, não. Deus continua a te guiar. As apalpadelas, como diz São Paulo, mas ele continua guiando. Né? Bem, mesmo que a gente tenha assim trevas interiores, a gente não pode parar a caminhada. Não pode parar de trabalhar, não pode parar de rezar, não pode parar de servir os irmãos, não pode. Mesmo com o coração apertado. Continue o seu trabalho apostólico, continue a sua vida de oração e ofereça ao Senhor o sofrimento, como o cardeal František Tomaszek e outro cardeal chinês. Né? Diga como São Paulo, eu sei em quem eu pus a minha confiança. São Paulo dizia isso na segunda carta a Timóteo, né? São Paulo, quando escreveu a segunda carta para Timóteo, ele estava preso pela segunda vez em Roma e ele sabia que dali ele não ia mais sair vivo, não. Né? Então ele falou a Timóteo, combati o bom combate, guardei a minha fé. Agora só espero uma coroa de ouro que Deus vai me conceder. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Né? É o que nós temos que dizer também, está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Né? E mais uma coisa ainda, meus irmãos. Aqueles magos continuaram à procura do menino, né? Mesmo quando a estrela desapareceu, porque eles queriam adorar aquele menino. Queriam levar a ele o ouro, o incenso e a mirra. Que você também tenha essa disposição. Procurar Jesus. Chegar até Jesus. E levar até Jesus o ouro, o incenso e a mirra. Ok? Que beleza. Eu quero terminar essa reflexão com você, agradecendo a sua presença, a sua assistência, né? E pedindo ao Senhor da graça, ao menino Jesus. Nós ainda estamos celebrando o Natal, porque o Natal, como eu disse, o tempo de Natal vai até domingo que vem com a festa do batismo de Jesus. Quero pedir a esse menino que desceu do céu, menino que deixou toda a majestade divina e veio se esconder na nossa natureza humana, né? Que esse menino, meus irmãos, nos atraia a Ele. Que a sua estrela brilhe no céu da nossa alma, como brilhou no céu dos Reis Magos, Jesus.
Brilha a tua estrela, Jesus, a estrela da verdade, a estrela da justiça, a estrela do amor, a estrela da santidade, a estrela da pureza, a estrela da humildade, a estrela do desprendimento, a estrela, Senhor, da pureza, né? A estrela, Senhor, da mansidão, a estrela da paciência, a estrela da bondade, né? A estrela, Senhor, da diligência, de querer servir a todos, fazer o bem sem olhar a quem. Brilha, Senhor Jesus. Nasça no nosso coração, forme-se na nossa alma, Jesus, né? Neste dia dos marcos. E que a Senhora Virgem Maria, nossa mãe, a Senhora que Jesus nos deu como mãe para nos formar para o céu, nos formar para a vida espiritual, que a Senhora assuma o comando da nossa vida. Possamos nós estar sempre vivendo na Tua presença, imitando as Tuas virtudes e contando sempre com a Tua intercessão. E a vós também, São José, casto esposo da Virgem Maria, pai adotivo do menino. São José, que cuidastes tão bem do menino Jesus, cuida de cada um de nós. Vós que cuidastes tão bem da Sagrada Família, cuida da nossa família. Seja o nosso advogado, protetor, amparo, defesa em todas as nossas lutas, tribulações, aflições, né? Assim como o anjo, né, te protegeu, te socorreu nas tuas aflições, socorra-nos também, São José, com a sua intercessão paterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Vocês que me acompanham aí nesses sábados, meditando sobre, né, esses evangelhos do domingo, e sempre tem muita coisa boa para a gente aprender, né? Se Deus quiser, no próximo sábado, se eu tiver condição, estarei viajando no próximo sábado, mas se eu tiver condição, do lugar que eu estiver, eu quero ver se eu faço a nossa meditação sobre o domingo que vem, que é o batismo de Jesus, onde Jesus começa então a sua vida pública. Fique com Deus, que Nossa Senhora te abençoe, que São José te proteja e que a estrela do menino Jesus brilhe no céu da sua alma.